Boa tarde, meu nome é Pietra e eu vou estar apresentando um trabalho sobre a influência da luz nas plantas para a disciplina de Fisiologia Vegetal. O crescimento celular das plantas envolve dois componentes principais: a divisão celular, observada nas células meristemáticas, e a expansão celular, que ocorre apenas nas células de parede primária e consiste no aumento do vacúolo por conta da pressão osmótica no seu interior. Vale mencionar que esse processo é irreversível. Porém, é necessário que essas células passem por um processo de diferenciação, através do qual elas irão adquirir funções especializadas. Isso é possível por conta de mudanças bioquímicas, anatômicas, morfológicas, e ao contrário do processo de crescimento, mudanças que envolvem a diferenciação podem ser revertidas. Para que a planta possa passar por tais processos a fim de crescer e se desenvolver, alguns fatores serão cruciais. Eles poderão ser endógenos, atuando em células e tecidos que ainda possuam potencial de crescimento, podendo sintetizar paredes primárias e fito-hormônios, ou até mesmo inibir a atuação dos mesmos. Fatores ambientais também podem afetar o crescimento e desenvolvimento da planta. Dentre eles, podemos citar a luz, a temperatura, a água e a nutrição mineral. No presente trabalho, iremos dar um enfoque maior à luz. A luz pode influenciar o crescimento e o desenvolvimento da planta através de três fatores principais: a sua intensidade, que é o seu brilho, a sua qualidade, que corresponde à faixa do espectro na qual ela se encontra, e a sua duração, que é o que a gente conhece como fotoperíodo. Intensidade luminosa em excesso, entretanto, ou em quantidades menores do que o esperado, poderão atuar de forma prejudicial, causando uma redução do crescimento, por exemplo. O fotoperíodo consiste na duração do período de luz, enquanto o fotoperiodismo consiste na habilidade que a planta possui de responder às variações de comprimento dos dias. Ou seja, vai ser uma resposta biológica a mudanças nas proporções de luz e escuro durante o período de 24 horas. Em muitas espécies, o fotoperíodo controla a passagem da planta do estágio de crescimento vegetativo para o reprodutivo. As plantas podem ser agrupadas em três tipos principais quando as classificamos de acordo com as suas respostas fotoperiódicas: plantas de dias longos, plantas de dias curtos e plantas neutras ou ali indiferentes, como está no slide. O florescimento nas plantas de dia longo só é estimulado quando o comprimento do dia excede o seu fotoperíodo crítico. Já nas plantas de dia curto, só é estimulado quando o comprimento do dia é menor do que o seu fotoperíodo crítico. E por fim, as plantas de dias neutros, elas irão florescer independentemente da condição do fotoperíodo, não sendo afetadas pelo comprimento crítico do dia, sendo reguladas pelo seu próprio desenvolvimento interno. Em condições normais, os comprimentos do dia e da noite fecham um ciclo de 24 horas, que se alterna entre luz e escuro, de tal forma que a planta seria capaz de meio que medir o comprimento crítico do dia ao notar as diferentes durações desses dois períodos. A presença de luz também é capaz de afetar a germinação das sementes de várias espécies. Mas antes, precisamos introduzir o conceito de plantas fotoblásticas positivas e negativas. Espécies que são fotoblásticas positivas só terão suas sementes germinadas na presença de luz, de tal forma que as fotoblásticas negativas só germinarão na ausência da mesma. Existem ainda aquelas espécies que são indiferentes quanto à presença de luz, germinando tanto na presença quanto na ausência dela, e são chamadas de não fotoblásticas. Mas o que acontece se uma planta for germinada no escuro? Neste caso, temos um processo chamado de estiolamento, onde as plantas recém-germinadas são protegidas do atrito com o solo para que elas possam crescer mais rapidamente em direção à luz. Isso gasta as suas reservas muito rapidamente, fazendo com que a planta não resista caso alcance a luz após a sua germinação completa. Como uma consequência desse processo de germinação no escuro, essas plantas poderão apresentar diferenças morfológicas, como folhas pequenas, um caule mais longo do que o normal, e a mais marcante talvez seja uma coloração branca amarelada, porque na presença
da luz, a gente teria clorofila, mas como a gente não tem a luz aqui atuando, a gente não vai ter a fotossíntese e, portanto, não vai ser possível observar a coloração verde nas folhas. A fim de trazer uma demonstração prática da influência da luz no crescimento das plantas, eu realizei um experimento sobre o fototropismo. Foram plantadas 2 sementes de feijão em 2 vasos pequenos que foram mantidos num local com bastante exposição à luz. Por volta do terceiro dia, uma das sementes em um dos vasos apenas, ela germinou e ali ela já deu início ao seu crescimento. Crescimento esse que ficou mais evidente durante o quarto e o quinto dia, quando a planta cresceu mais ainda. Ali na imagem de referência, ela está ali por volta dos 14, 15 centímetros. Entretanto, um fator a ser observado é a forma como a planta se inclina em direção à janela, que é justamente a sua fonte de luz. Ao estudar plantas recém-germinadas, o Darwin observou lá em 1880 que se os coleóptilos fossem iluminados lateralmente, as plantas iriam crescer em direção à luz, de forma que elas iriam se curvar no sentido de onde a luz estava vindo. Mas caso o ápice da planta fosse removido, essa curvatura não era observada, e assim ele concluiu que o estímulo vinha justamente dessa região. Os fito-hormônios responsáveis pelo crescimento observado são as auxinas, que são substâncias naturais ou sintéticas relacionadas ao estímulo do alongamento celular de tecidos e órgãos. E a primeira observação delas foi justamente nesse estudo do Darwin. Tudo isso consiste num processo, então, que a gente chama de fototropismo, que ocorre quando a planta cresce em direção à fonte de radiação luminosa ou em direção oposta a ela. No caso deste experimento, foi em direção a ela, portanto, temos um fototropismo positivo. Essas foram as referências utilizadas para a elaboração do trabalho, e muito obrigada por assistir.